Você conhece a segunda ordem das constelações? A ordem da hierarquia? Sabe como ela pode influenciar na sua vida, nos seus relacionamentos? Então vem aprender nesse vídeo como ter uma vida mais leve, como ter relações mais saudáveis, reconhecendo e aplicando a lei da hierarquia. Se você é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, não esquece de deixar o seu like e também o seu comentário com dicas, sugestões de outros temas e também se você tiver algum questionamento, tá bom? No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre a ordem da hierarquia. Primeiramente, eu quero te dizer que tem outros vídeos aqui no canal. Tem um vídeo falando do meu caminho para as constelações, o que é constelação familiar, e também um vídeo falando sobre a lei do pertencimento, que eu coloquei aqui na semana anterior. Então, se você ainda não assistiu esses vídeos, para esse vídeo agora e vai assistir, porque tem bastante conteúdo interessante que você pode aproveitar e que também vai te ajudar a entender esse conteúdo de hoje. Então, recapitulando, as três ordens do amor são pertencimento, hierarquia e equilíbrio. Hoje nós vamos falar sobre a hierarquia. E o que é essa lei? Bom, falando em hierarquia, você já deve ter uma noção, né? Que é alguma organização, é algum lugar, fala de posicionamentos. Isso a gente vê no mundo corporativo, a gente vê nas relações sociais, nos ambientes onde nós nos encontramos, não é mesmo? E como que a hierarquia vai se aplicar nas constelações? Então, acompanhe esse vídeo que você vai entender. A hierarquia nada mais é do que a forma com que nós organizamos os sistemas e a forma com que nós nos posicionamos diante dele. Ah, mas como assim, né? Isso gera algumas dúvidas. Eu posso estar no meu sistema, por exemplo, ocupando um lugar que não é meu. Posso estar ocupando o lugar do meu pai, o lugar de um irmão mais velho. Posso estar ocupando um lugar de mãe, né? Até de mãe da minha mãe. Mas como que isso acontece, né? Existem muitas dinâmicas que são inconscientes. Vou te dar um exemplo para te facilitar, ok? Vamos supor que em uma família haja uma mãe, um pai e um filho. E esse pai, por algum motivo, não está presente, ou se separa, ou falece, ou está presente fisicamente, mas indisponível para ser o pai ou o chefe daquela família. O que vai acontecer? Quando alguém não está no seu posicionamento, no seu lugar ideal, podem haver algumas desordens. Então, lembra quando eu falei lá da lei do pertencimento, que todos têm direito a pertencer e que ninguém pode ser excluído do sistema? Então vamos supor que esse pai ele foi excluído por algum motivo. Esse lugar ele vai ficar vago e o sistema ele vai se reorganizar para que esse lugar seja ocupado. Isso é sadio? Não. Por quê? Muitas vezes os filhos acabam assumindo essa postura de pai. Claro que isso não é uma questão consciente e aberta, né? Nenhum filho vai dizer, eu ocupo o lugar do meu pai. Mas existem algumas dinâmicas de que o filho percebe, por exemplo, o sofrimento da mãe pela separação, ou a necessidade de ajudar a mãe por causa do sacrifício que ela fez para criá-lo sozinho. Então esse filho ele vai se posicionar no lugar do pai. Ele vai excluir o pai e vai se posicionar ali. Você acha francamente que vai ser leve para essa criança ocupar o lugar do pai? Não, né? Por mais que todo mundo diga que é normal, que a criança se posicionou ali porque ela entendeu que tinha que ser o chefe da família naquele momento, mas isso não é uma dinâmica leve para essa criança, ou para esse jovem, ou para esse adulto, né? Porque inconscientemente ele está carregando mais do que ele suporta. Existe um conceito que Bert traz para nós a respeito da hierarquia. Quem vem antes tem precedência e é maior de quem vem depois. Então, se o meu pai veio antes de mim, minha mãe vieram antes de mim, eles são maiores que eu. Eu vou conseguir suportar, eu vou conseguir carregar a dor, a responsabilidade, as questões dos meus pais? Não, nunca vou conseguir. E o que acontece muitas vezes? Quando nós viramos adultos, nós queremos
virar mães ou pais dos nossos pais, né? Por quê? Porque nós temos muita gratidão, nós queremos retribuir todo o esforço que eles fizeram para nos criar, mas nunca a gente vai conseguir compensar os pais pelo que eles nos deram. E olhar para eles com um olhar de pena, ou um olhar de que nós precisamos ajudar, um olhar de que eles dependem da gente de alguma forma, é tirar a dignidade deles. Então, sempre que você estiver se relacionando com seus pais, mesmo que haja alguma questão, né, de doença, alguma questão de que eles morem com você, olhe para eles com dignidade. Entenda que eles são maiores que você. Eu recebo bastante pergunta lá no Instagram, nas caixinhas que eu coloco no story, sobre quando os pais são doentes, né? Muitos casos acontecem de os pais já terem certa idade, então os filhos eles precisam cuidar dos pais. Isso não é infringir a lei da hierarquia, isso é uma questão normal. Os filhos vão sim cuidar dos pais. O que infringiria essa hierarquia é exatamente no convívio. Como você lida com eles? Você os trata como criança? Você tira a liberdade deles de alguma forma? Nós sabemos que existem algumas doenças, algumas comorbidades que necessitam de um cuidado, de um zelo, né? Até algumas doenças como Alzheimer, como demência, em que a pessoa ela se comporta como criança. Então exige sim um cuidado. Mas quando você olha para o seu pai ou para sua mãe nessa situação, você deve pensar dentro do seu coração, eu estou aqui lhe prestando, né, um favor, lhe ajudando, lhe agradecendo, lhe honrando, mas nunca eu vou me sentir seu pai ou sua mãe, pois você é maior que eu. Quando você se comporta de alguma forma que tira a dignidade da pessoa, cada vez aquela pessoa ela se enfraquece mais. E uma coisa que eu gosto sempre de explicar, que eu tô sempre falando quando vocês colocam caixinha lá, colocam perguntas na caixinha ou me perguntam no direct, é sobre a força que vem dos pais e está em nós. Quando você olha para o seu pai ou para sua mãe e de alguma forma não reconhece a força que está neles, você não reconhece a força que está em você. Porque nós somos o quê? Metade nosso pai, metade nossa mãe. No momento que eu olho para minha mãe e sinto alguma pena, alguma questão de tenho que ajudar, ela depende de mim, eu acho que ela é fraca. E se ela é fraca, como que eu vou ser forte se eu sou metade ela e metade meu pai? Não dá, né? Então, quando você for olhar para os seus pais, olhe com um olhar de criança. Quando vou indicar algum exercício sistêmico, e você pode fazer também ao final desse vídeo um exercício, eu digo, né, esteja em meditação, se conecte com os seus pais e visualize eles na sua frente, de olhos fechados, erga um pouco o queixo, né, como se você estivesse olhando para cima, porque você é pequeno. Em alguns casos também a gente tem que fazer uma reverência, então nos movimentos de cura, ali nas falas de cura, no momento da constelação ou do aconselhamento sistêmico, eu peço para o cliente se curva, né? Se curva em direção aos seus pais, agradece, honra, né, por tudo que eles te deram. Não interessa o comportamento que eles tiveram, não cabe a nós como filhos julgar isso, cabe a nós receber a vida deles. Né? Eu já falei aqui, eu gosto sempre de repetir, os pais dão e os filhos tomam. E com essa alegria, com essa abundância de coisas que a gente recebe, com esse receber aberto, é que a gente consegue ir para a vida e fazer algo de bom. No momento que a gente olha para os pais como alguém inferior ou como alguém igual, né, nós não temos força o suficiente para ir para frente, porque nós estamos lidando, olhando para trás, nós estamos carregando a dor deles. E uma frase que eu gosto muito do Bert é sobre a dor que cada um carrega. Ele diz assim: cada um de nós tem dentro de si a força para o seu problema e a força para a sua solução. Então, por isso, quando você olhar para os seus pais, olhe com um olhar de admiração, de
tanta sabedoria que aquela pessoa tem para dar para você. Quanta sabedoria ela pode te passar para você, para os seus irmãos, quanta vida ela já viveu, quantas experiências ela já teve. Você é uma parte daquilo ali. Olhe para o seu pai falando, para sua mãe falando e reconheça-se nessa fala. Pensa, nossa, como eu sou parecida com meu pai ou com minha mãe, eu achei que não era. Reconheça, veja a grandeza deles. Veja a grandeza dos seus avós também. Pergunte alguma coisa de histórias da família, questione, né? Tenha um momento de aproximação. E reconheça que eles são maiores, reconheça que eles vão dar conta das dores. E assim deixe com eles as dores deles, as suas dores. Deixe com eles, porque você é pequeno diante deles. Assim como se você tem filho, você não vai querer passar para eles as suas dores, não é mesmo? Então, com os pais é assim também. Eles não querem que você carregue as dores deles, eles não querem que você os compense de nada, eles só querem que você seja feliz. Um outro exemplo que eu gostaria de dar também é no ambiente profissional. É muito fácil ver a hierarquia no ambiente profissional, né? O seu chefe, ele tá lá no organograma, quem aqui conhece, né, no mundo empresarial sabe que nós temos um organograma, e o seu chefe, ele está lá em cima, né? Depois vem os administradores ou o vice, né, dependendo da organização. Assim também funciona a ordem da hierarquia. Além das posições e das funções, né, gerente, tem um chefe, um gerente de setor e depois, por fim, né, o operacional, existe também a hierarquia de chegada no lugar, né, de chegada no sistema. Então, quando você estiver entrando num outro ambiente profissional, por exemplo, e mesmo que você vá para um cargo de gerência, convém que você vá humilde, que você queira aprender com aquelas pessoas que estão lá, que você se coloque no seu lugar de último a chegar e aprenda com quem esteve lá, mesmo que não seja da posição que você está entrando. Então, a hierarquia também é isso, respeitar o lugar de chegada. Os irmãos são um grande exemplo disso. Existe uma ordem de irmãos. E como eu falei no vídeo sobre pertencimento, os filhos não nascidos, né, os abortos, ou os filhos nascidos e falecidos também contam nessa ordem de hierarquia. Então, compreender que os filhos estão um após o outro à sua chegada também é respeitar a hierarquia. Uma outra questão sobre hierarquia que eu gostaria de trazer para vocês é sobre relacionamentos amorosos. Quem me acompanha lá no Instagram já viu que eu postei um vídeo sobre ex, né? E não existe ex na visão das constelações, já vou abrir aqui para vocês. Então, o que acontece? Não é que você tenha que continuar convivendo com a pessoa o resto da vida se você não está mais naquele relacionamento. E sim que você tem que respeitar a ordem das coisas. Se você teve um envolvimento sério com alguém, aquela pessoa, ela foi o primeiro, ou o segundo, ou o terceiro a se relacionar. Quando você muda o seu relacionamento, conhece outra pessoa, porque as relações, elas não são eternas, né? Existem relações que têm motivos para começar e motivo para terminar e tá tudo bem. Mas você tem que respeitar a vida que você viveu do lado dessa pessoa, reconhecer o tempo que você esteve ao lado dela, reconhecer as coisas que você aprendeu com essa pessoa. Então, por isso que para as constelações não existem ex. Existem o primeiro, o segundo, o terceiro companheiro, a primeira, a segunda, a terceira esposa. E assim também se respeita. Quando nós estamos num relacionamento e não respeitamos quem veio antes da gente, olhamos para a ex do nosso companheiro e dizemos assim, alguma coisa ruim, ou entramos também na pilha, né, dele estar falando alguma coisa e a gente continuar, não é uma coisa sadia, né? Isso prejudica o nosso relacionamento. Então, eu te desafio a ter um momento de reflexão, se hoje você está fazendo isso de alguma forma, seja com seus pais, quando eu expliquei ali, né, de tirar a dignidade deles, ou seja também com ex-companheira ou ex-companheiro do seu atual. Volte-se ao seu coração, pense nessa pessoa e diga, você tem um lugar aqui, né? Você teve um lugar nesse sistema e você sempre terá, e eu reconheço o seu lugar. Muitas vezes cabe a nós darmos esse primeiro passo, porque é nós que temos esse conhecimento. Você que está assistindo esse vídeo agora, você tem esse conhecimento. Então não adianta ficar esperando que o outro vá fazer, né? Comece por você.
você que está aqui hoje comigo, adquirindo esse conhecimento e tendo a oportunidade de utilizá-lo, tá bom? No vídeo de hoje, então, nós falamos sobre a hierarquia, a segunda ordem do amor trazida por Bert Hellinger. Você entendeu? Ficou com alguma dúvida? Quer me dar algum exemplo de como você está seguindo a lei da hierarquia ou como você não estava, mas você vai mudar? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de curtir esse vídeo que o YouTube entende que é um vídeo relevante, entrega para mais pessoas. Se você ainda não está inscrito, se inscreve e ativa o sininho aqui do canal e manda esse conteúdo para alguém. Tenho certeza que tem muita gente precisando do conhecimento sistêmico, tá bom? No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a ordem do equilíbrio, né? A lei sistêmica do equilíbrio de troca entre o dar e receber. Eu te espero semana que vem. Beijo!